Bom, meus amigos, estamos aqui para mais um EBD-AD. Nos aproximamos agora do fim da nossa revista. Estamos chegando na lição 11. E hoje vamos mais uma vez falar sobre amor. Essa revista tem trabalhado a questão da família. Nós falamos de família, obediência aos pais. Falamos um pouquinho de amor como ação prática na semana passada. E hoje vamos voltar nesse tema. Então pegue a sua Bíblia, abra na carta de Romanos, no capítulo 13, verso 8. E vamos lá. Romanos capítulo 13, verso 8 diz o seguinte: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor é a base de tudo. O cumprimento de toda a lei é o amor. Não é à toa, nós já falamos sobre isso no podcast Esqueça os 10 Mandamentos, que Jesus ele vem e cumpre a lei. E qual é a marca maior de Cristo? É o amor dele por nós. Mas falando do amor, nós como servos do Senhor precisamos amar. Se a gente tem que dever alguma coisa para alguém, tem que ser amor. Então você está devendo amor para todo mundo. Quando você começa a servir a Cristo, quando você se percebe como servo de Deus, quando você descobre o amor de Deus na sua vida, a sua obrigação é amar os outros. Você precisa passar esse amor adiante, não pode ficar só com você. Semana passada nós falamos sobre o amor como uma atitude prática. E hoje não vai ser muito diferente disso. O nosso amor ele precisa ser uma atitude prática. Nós precisamos amar de forma ativa. E amar é o cumprimento da lei. O que é que Deus quer de mim? Deus quer que você ame. Em resumo é isso. Deus quer que você ame. Porque para tudo na vida a gente consegue dar um jeito. Entendeu? Se a pessoa não tem casa, você consegue dar uma cara. Se a pessoa está doente, você consegue dar um remédio. Se a pessoa está com fome, você consegue dar comida. Mas a gente não consegue mudar o coração das pessoas. A gente não consegue mudar o caráter das pessoas. E isso é algo muito importante. Veja que Deus ele pode do dia para a noite fazer uma pessoa ficar rica. Deus pode do dia para a noite fazer uma pessoa ficar saudável. E Deus também pode tocar no coração alguém e do dia para a noite aquela pessoa iniciar uma busca pelo Senhor. Só que aí que está uma grande diferença. Uma coisa é você iniciar uma jornada, outra coisa é você concluir ela. E quem viu o culto infantil de quinta-feira, viu um verso de Provérbios que o Hanan citou no culto, que fala que o caminho do justo é como o sol da manhã, que vai crescendo, crescendo, crescendo até ser dia perfeito. Então a nossa vida tem que ser assim. Nós vamos sempre progredindo. Já viu o sol da manhã? Ele nasce, é aquele sol fraquinho. E conforme o dia vai passando, ele vai subindo, subindo, subindo e brilhando cada vez mais. A nossa vida tem que ser desse jeito. Nós temos que amar e cada vez amar, amar, amar e amar mais. A nossa função aqui nessa terra é amar as pessoas. E você pode perguntar: tá bom, André, eu já sei que eu tenho que amar, eu sei que eu tenho que amar de maneira prática, mas como que eu faço isso? Como que eu amo de forma prática? Me dá um exemplo. Bem, eu sempre gosto de citar esse exemplo. Quem me conhece aí sabe que eu sempre falo disso. Um dos versículos da Bíblia que mais fala de amor é o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Que está lá: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um dos versículos que fala do amor de Deus para a humanidade. Mas se você quiser ver um versículo que fale sobre o amor da humanidade, você vai em 1 João 3,16. É a mesma referência, é só botar um primeira antes. Vamos dar uma conferida lá. João capítulo 3, verso 16 diz o seguinte: Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. E aí o texto segue: Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitar-lhe, lhe cerrar as entranhas, como reside nele o amor de Deus?
Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Ou seja, como a gente vai saber se nós realmente pertencemos a essa verdade? Como nós vamos saber se nós estamos em Deus? Se nós amamos. Nisso a gente conhece o amor de Deus. Nisso a gente conhece o amor. Deus deu o Filho dele por nós. E agora nós, meus irmãos, precisamos dar a nossa vida em prol do outro. 1 João 3,16. João 3,16 é muito bonito de se falar. Mas quando você fala em 1 João 3,16, o negócio fica mais estreito. Porque agora é você que precisa dar a sua vida em prol do outro. O verso 17 fala: se você tiver recursos, se você tiver dinheiro, se você tiver posses e ver alguém precisando e você ficar com a mão fechada, como pode o amor de Deus estar em você? Entendeu? Como é que pode? Se você tem condições, vê a pessoa necessitando e você fecha a sua mão. Como nós podemos amar de forma prática? Dando a nossa vida no lugar dos outros. Mas Adriano está mandando eu morrer no lugar dos outros? Meu irmão, se for preciso, é isso que a Bíblia fala. O que é você dar a vida? É você colocar a outra pessoa em primeiro lugar. A Bíblia fala que nós temos que olhar para as pessoas sempre visualizando elas como se elas fossem superiores a nós. Não estou falando aqui de complexo de inferioridade, não. Mas é da gente saber honrar as pessoas. É de nós nos esforçarmos para transmitir esse amor verdadeiro. Então, meu querido adolescente, meu querido irmão que me escuta nesse dia, nessa manhã de domingo, nós precisamos amar. Nós precisamos estar dispostos a dar a nossa vida em prol dos outros. A gente precisa estar disposto a acordar de madrugada para dar uma carona de carro para a pessoa. A gente precisa estar disposto a sair debaixo de chuva para empurrar o carro do vizinho que não está pegando. A gente precisa estar disposto a, quando estiver no ônibus, levantar e ceder o lugar para aquela pessoa que entrou, aquele idoso, aquela senhora grávida. A gente precisa estar disposto a ajudar aquele que está necessitado, sem esperar nada em troca. Como diz aqui o verso 19 de 1 João 3, e nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Somente através do amor nós conseguimos demonstrar que nós somos servos de Deus. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós e nós precisamos entregar a nossa vida pelo próximo. Dentro do conceito de família, dentro desse contexto de família, não dá para haver família sem amor, sem abnegação. Se você quer viver em família, você precisa negar a si mesmo em prol do outro. Você precisa deixar um pouquinho de ser quem você é e aceitar um pouquinho o que o outro é, porque senão as coisas não funcionam. Isso é fácil? Não é fácil não, mas essa é a jornada de todo cristão. Galera, vamos agora fazer a correção do nosso exercício da semana passada. Estou aqui com a folhinha, exercício da semana passada, olha que bonitinho. E nós vamos corrigir as questões e comentar rapidamente. Não vou dar uma resposta muito extensa, porque esses assuntos estão abordados na revista de forma melhor. Então esse é o nosso questionário 14, você que fez, pega aí para ver se está tudo certinho. Questão número 1. Segundo a revista, qual a origem da palavra hipócrita? A revista nos explica que essa palavra ela vem de uma palavra grega, está lá grafado na lição, que era algo relacionado ao teatro. Lembra? As pessoas que interpretavam lá no teatro, que usavam máscaras. Então a palavra hipócrita vem dessa palavra relacionada ao teatro, aos atores. Porque o ator, ele é uma coisa, mas ele finge ser outra, porque ele está atuando, né? Quando você vê um ator lá, ele não é malvado de verdade, aquele ali é só um papel, é só faz de conta. E o hipócrita é essa pessoa hoje em dia, que ela finge ser uma coisa, mas na verdade é outra. Questão 2. Qual o sacrifício vivo que fala Romanos 12, verso 1? A que esse texto se refere? A revista também nos explica que esse sacrifício vivo que nós temos que apresentar a Deus é um contraste com o sacrifício morto do Antigo Testamento. Porque você levava um animal, matava ele e isso era um sacrifício. Nós temos que nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo. O que é isso? Deus não quer que a gente vá lá e se mate. Deus não quer isso. Deus quer que a gente se mate em vida. Ou seja, que a gente negue a si mesmo. Que a gente tome a nossa cruz e o siga. Porque quando você abre mão dos seus desejos e das suas vontades, você está fazendo um sacrifício em prol do reino. É esse tipo de sacrifício vivo que Deus quer de nós, segundo Romanos 12 e o estudo lá da nossa revista. Questão 3. O que você tem feito
para tornar o seu amor por Cristo algo prático? Eita! Então, essa é uma questão um pouco mais complicada, é uma questão pessoal. O que é que você tem feito para tornar esse amor prático? Na lição de hoje nós comentamos, por exemplo, sobre vários aspectos curtos, como dar lugar a outras pessoas, ajudar quem estiver necessitado, dar vida em prol dos outros. E você, será que você tem tentado transformar esse amor que você tem de Cristo? Você tem tentado exteriorizar esse amor? Ou você tem sido aquele crente 007 que ninguém sabe que é servo de Deus, ninguém, porque você não demonstra amor para ninguém, super secreto que você é? Questão 4. O que você entende por vencer o mal com o bem? Cite algum versículo que fala sobre isso. O que é vencer o mal com o bem? A gente não deve pagar o mal com o mal, mas deve vencer o mal com o bem. Tem até um versículo que fala isso assim, claro, é com essas palavras mesmo. Mas é isso que o que é isso, vencer o mal com o bem? Não pagar mal com mal, entendeu? A pessoa lhe dá mal, você não vai se vingar. Você não tem que se vingar. Porque a Bíblia fala que a vingança pertence ao Senhor. Está lá em, acho que Romanos 12 ou Romanos 22. Não tem Romanos 22. Acho que é Romanos 12, 22, uma coisa assim. Deus fala, minha é a vingança. Então a vingança pertence ao Senhor, não é a gente. A gente paga o mal com o bem. A pessoa lhe tratou mal, você dá outra face. Você paga o mal com o bem. Questão 5. Que nota você daria para você mesmo no tocante a vencer o mal com o bem? De 0 a 10. Outra questão pessoal. Será que você tem vencido o mal com o bem? Será que você tem pagado a mesma moeda? É só uma questão para fazer a gente refletir. Confesso que eu me esforço, tento fazer o meu melhor para pagar o mal com o bem. Me esforço para ser uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo. Tenho lutado para amar as pessoas, porque tem gente que é difícil de amar. Algumas pessoas é realmente muito complicado de amar. Mas a gente precisa fazer esse esforço. Pessoal, eu sei que a lição hoje foi muito parecida com a lição da semana passada, mas ela funciona mais como um complemento mesmo do que a gente não disse aula passada, até para o nosso vídeo não ficar muito grande. Já vamos lá para quase 13 minutos de vídeo, tá gigantesco já. Não esqueçam de fazer o exercício, tudo bem? É importante fazer o exercício, enviem para mim até terça-feira. É isso aí. Vamos orar para que essa pandemia termine e que a gente possa se encontrar o mais brevemente possível. Fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima!